A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido e minha querida. Seja bem-vindo novamente a nosso encontro no nosso canal História da Igreja com H. Hoje nós vamos falar de um personagem também muito importante na história da igreja. O nome dele é Policarpo de Esmirna. Antes disso, eu queria ler um texto, ler uma passagem no livro de Apocalipse e também ler uma passagem no Evangelho de Mateus. Apocalipse capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Esmirna era uma igreja que chamava a atenção de Deus no sentido de suportarem as dificuldades, as tribulações. Uma igreja que por terem os seus membros terem sido confiscados os seus bens, as pessoas ficaram numa situação muito difícil que diz respeito às suas finanças, né? A palavrinha que foi traduzida aqui como pobreza, uma pessoa desprezível, um mendigo, essa é a ideia. Mas o Senhor chama essas pessoas, consideram todos esses cristãos como ricos por causa da sua fé, né? Eles que sofreram blasfêmia dos judeus da cidade, que se recusavam a reconhecer o Senhor Jesus como Messias e amaldiçoavam os seguidores do Senhor. Os líderes religiosos que perseguiam os seguidores de Cristo Jesus. Esse era o contexto dos cristãos da igreja de Esmirna, ali no primeiro século. E é de lá que nós temos Policarpo de Esmirna. Aliás, quando João escreve às igrejas da Ásia, ele provavelmente era um jovem na igreja, porque ele morreu por volta do ano 156, ou seja, no segundo século, e ele morreu com 86 anos, portanto, ele era um jovem que vivia naquela época. Aliás, ele afirmava que tinha sido discípulo do apóstolo João. E o outro texto que eu queria ler com vocês, que tem a ver com a vida de Policarpo, é um texto uma passagem do Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, a vida de Policarpo de Esmirna é um exemplo fabuloso para nós hoje em dia. Este homem aqui não foi perseguido e martirizado quando ele era um jovem. Ele foi martirizado, foi condenado quando ele tinha 86 anos de idade. Hoje, para a nossa conversa sobre Policarpo, eu trouxe para nós entendermos os momentos finais da vida deste grande homem de Deus, o livro dos Mártires. Não sei se você conhece
O livro dos Mártires foi escrito por John Foxe. E o que é muito interessante nesse livro aqui é que John Foxe escreveu esse livro no período que acontecia a reforma na Inglaterra. Naquela época, a Inglaterra, os cristãos na Inglaterra foram muito perseguidos, mortos pela chamada Maria Sanguinária. Maria da dinastia Tudor, né? Ela era uma católica ferrenha e ela perseguiu muito os cristãos, os puritanos daquela época. E tanto é que existe uma bebida chamada Blood Mary, não sei se você conhece, que é justamente em homenagem, né, entre aspas, a essa sanguinária, não é? Por tantas mortes que ela proporcionou no seu reinado. E John Foxe escreve esse livro naquele período, e esse livro serviu para motivar os cristãos daquela época a perseverarem em meio a essa perseguição terrível de Maria Tudor. E neste livro, John Foxe faz relatos fabulosos e precisos, historicamente falando, de vários mártires ao longo da história. E por isso que eu trouxe esse livro para ler um pouco daquilo que aconteceu com Policarpo de Esmirna, quando ele foi perseguido e martirizado por conta da sua fé em Cristo Jesus. E no livro, John Foxe conta o relato dos crentes da igreja de Policarpo acerca do seu martírio. Então é fantástico esse relato. Eu queria ler para você algumas partes deste episódio. Já quando ele foi ser levado para o julgamento, aquelas pessoas que iam levar Policarpo achavam que ele ia fugir, não é? Que ele ia agredir as pessoas, ofender as pessoas. Pelo contrário, ele se entregou tranquilamente. Existe um filme, inclusive, de Policarpo de Esmirna, eu recomendo que você assista. E o filme conta justamente o que aconteceu mesmo. Quando eles chegaram para levar Policarpo, não é? Ele pediu um tempo para orar, sentou com aquelas pessoas à mesa, ofereceu o alimento para aquelas pessoas, orou por aquelas pessoas. Imagina o impacto que o testemunho cristão desse homem teve na vida daqueles homens que iam levá-lo para o julgamento. E aí quando levam Policarpo para o julgamento, não é? Ele encontra-se, aí eu vou ler passagens aqui do livro de John Foxe. Lá Policarpo encontra-se com o Irenarca Herodes e seu filho Nicetes, que fazendo subir para sua carruagem, puseram a exortá-lo dizendo: que há mal em dizer Senhor César e em oferecer sacrifícios e assim salvar a própria vida? Aí ele fica em silêncio, mas ao ser forçado ao falar, ele disse: não agirei de acordo com os seus conselhos. Quando eles perceberam que ele não se deixava convencer, dirigiram-lhe palavras grosseiras e logo o empurraram para fora da carruagem, de modo que ao descer ele machucou a canela. Todavia, imperturbável como se nada estivesse sofrendo, foi em frente exultante, escoltado pelos guardas até o estádio. Lá, em meio ao ruído tão forte que poucos conseguiam ouvir alguma coisa, uma voz veio do céu dizendo, olha que lindo, irmãos, sê forte, Policarpo, e comporta-te como um homem. Ninguém viu quem falou, mas muitos ouviram a voz. Quando ele foi trazido ao tribunal, houve um grande tumulto no instante em que a multidão percebeu que Policarpo estava preso. O procônsul perguntou-lhe se ele era Policarpo. Ao ouvir a confirmação, ele o aconselhou a negar a Cristo, dizendo-lhe: olhe para si mesmo e tenha pena de sua idade avançada. E acrescentou muitas outras frases que eles costumam dizer, tais como: jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga: abaixo os ateus. Então Policarpo, com aspecto grave, contemplando toda a multidão no estádio e acenando-lhe com a mão, emitiu um profundo suspiro e, erguendo os olhos para o céu, disse: removam-se os ateus. Então o procônsul insistiu com ele, dizendo: jure, e eu o porei em liberdade, renegue a Cristo,
Respondeu Policarpo, uma frase conhecidíssima na história da igreja: há 86 anos eu o sirvo e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei que me salvou? O procônsul novamente insistiu: jure pela fortuna de César. Respondeu Policarpo, uma vez que sempre em vão o Senhor se esforça para me fazer jurar pela fortuna de César, como o Senhor diz, fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que sou. Eu sou um cristão, e se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia, então poderá me ouvir. Ouvindo isso, disse o procônsul, tenho feras selvagens, se não se arrepender, eu o entregarei a elas. Mande trazê-las, replicou Policarpo, pois para nós o arrependimento é uma atitude ruim quando significa mudar do melhor para o pior, mas é uma atitude boa quando significa uma mudança do mal para o bem. Se não se arrepender, domarei você com fogo, disse o procônsul, uma vez que despreza as feras selvagens. Então disse Policarpo, o Senhor me ameaça com um fogo que queima durante 1 hora e logo se apaga. Mas o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado para os ímpios, esse o Senhor ignora. Mas por que está se delongando? Faça tudo o que lhe agradar. O procônsul mandou o arauto proclamar 3 vezes no meio do estádio. Policarpo confessou que é cristão. Mal essas palavras foram proferidas, toda a multidão, tanto gentios quanto judeus que moravam em Esmirna, com fúria violenta se pôs a gritar: este é o doutor da Ásia, o pai dos cristãos e o destruidor dos nossos deuses, que ensinou muitos a não oferecer sacrifícios e a não adorar. A essa altura pediram a Aziarca Filipe para que soltasse um leão contra Policarpo, mas ele negou-se. E aí, então, agora, ele diz assim, não é preciso prender-me com pregos, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo também me fará permanecer na fogueira sem eu querer fugir. Assim, ele foi amarrado, mas não pregado. Disse ele então, ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Assim que ele proferiu a palavra amém, os oficiais acenderam fogo. A chama, formando uma espécie de arco semelhante à vela enfurnada de um barco, envolveu, feito um muro, o corpo do mártir, que estava no meio do fogo, não como carne queimando, mas sim como ouro e prata sendo purificados na fornalha. Recebemos em nossas narinas um aroma semelhante ao que se evola do incenso ou de alguns outros perfumes preciosos. Finalmente, o povo maldoso, ao perceber que o seu corpo não poderia ser consumido pelo fogo, mandou que o carrasco se aproximasse e nele enterrasse a espada. E assim encerrou-se a vida desse grande homem de Deus. Queridos, 86 anos eu tenho servido seu servo e ele nunca me levou ao erro. Como eu blasfemaria meu rei que me salvou? Um homem de Deus, Policarpo de Esmirna. Esmirna, que era uma igreja que sofreu perseguições, e Policarpo permaneceu fiel até a morte e não negou a Jesus. E por que eu escolhi esse personagem? O que ele diz respeito a mim, a você, hoje em dia? Porque eu queria aplicar a vida deste homem de 3 maneiras também. A primeira aplicação é a submissão a Deus. Um homem que não se submeteu a autoridades quando as autoridades violavam a vontade de Deus. Outra aplicação também é o temor a Deus. Esse homem não tinha temor a homens, ele tinha temor ao Senhor. E a terceira e última é a perseverança. Um homem que, mesmo com essa idade avançada, foi digno do Evangelho, foi digno de ser martirizado pelo nome que está acima de todo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você tem 86 anos, eu não sei nem se eu vou chegar até os 86. Mas se chegar, eu gostaria de chegar como esse homem aqui. Um homem firme, submisso a Deus, com temor ao Senhor e perseverando
pelo nome de Cristo Jesus. E Jesus diz no Sermão do Monte que uma pessoa assim é um bem-aventurado. E um bem-aventurado não é alguém só feliz, é alguém plenamente feliz. Por quê? Porque é grande o galardão dessa pessoa no céu. Que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo de homens como esse, não é? Que mesmo em face de uma morte terrível, não negou o Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, bondoso e amado Pai, Senhor, nós te louvamos pelo exemplo de Policarpo de Esmina, Senhor, um homem que já em avançada idade não se deixou levar pelas palavras de autoridade romana e encarou a morte terrível com fogueira, mas louvando e engrandecendo o Teu nome. Deus, ajuda-nos a ter perseverança como este homem. Ajuda-nos a não temer a homens, só temer ao Senhor, e ajuda-nos a nos submeter somente à Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Obrigado por este exemplo deixado também através desse homem de Deus, que seguiu, é claro, o exemplo perfeito do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, por meio do qual nós oramos ao Senhor. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo encontro, falando também de história da igreja com H e de outro personagem maravilhoso da história. Deus te abençoe e fique com Deus. Um forte abraço.